Um dia, em Berseba, Abrão saiu, partindo para o Monte Moriá, levando ali o menino para oferecer em sacrifício a Deus. Muito linda a letra desse hino, muito linda a letra desse hino. Na verdade, uma oração. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abrão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abrão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Proverá, meu filho, cordeiro para si Deus proverá. O velho Abrão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abrão, pela fé do plano de Deus, não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Irmão, a vitória para mim
Deus proverá, proverá, proverá. Irmão, a vitória pra mim, Deus proverá. Glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Shalom a todos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a um momento de oração. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de toda injustiça. Aproximemo-nos de Ti com um coração quebrantado, humilhado, em plena certeza de fé. Ó Deus, temos nossos corações purificados da má consciência, nosso corpo lavado com água pura e nosso espírito restaurado, porque o Senhor nos restaurou um dia, nos fez novas criaturas. Portanto, as coisas velhas ficaram para trás. Por isso, Senhor, entramos com ousadia na Tua presença, sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem amor e misericórdia abundantes para cada um dos Teus filhos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quanto tempo, saudade dos irmãos, espero que todos estejam bem, toda a família esteja bem também. Amados, aconteceu algo esse mês que fazia muito tempo que não acontecia na igreja. No mês de julho, nós tivemos um déficit nas entradas, nas receitas, e algo que há muito tempo mesmo não acontecia. Mesmo antes da pandemia, as receitas sempre estiveram equilibradas. Nós já estamos há 1 ano e meio de pandemia, e com todas as restrições impostas pelas autoridades, mesmo assim, nunca a receita da igreja ficou no vermelho. Mas nesse mês de julho ficou. Eu quero pedir encarecidamente uma oferta alçada aos irmãos neste mês. Gostaria que você atentasse para isso, porque o nosso dinheiro, ele tem um propósito: abençoar. O teu dinheiro tem o propósito de abençoar. Então eu quero pedir que você abençoe este mês, fazendo uma oferta alçada, uma oferta especial, além do teu dízimo e da tua oferta, normalmente que você faz. A conta da igreja, os irmãos sabem, é Caixa Econômica Federal, agência 2881, operação 022, e a conta número 50, dígito 4. E essa é então a conta da igreja. Ou, se os irmãos desejarem, também um Pix. A chave do Pix da igreja é o CNPJ 04 220 167 0001 19. Esse é o número essa é a chave do Pix. Amém. Deus abençoe. Amados, te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 ao 4. Ok, podemos ler? Efésios 6, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
Pai, graças por tua palavra bendita e maravilhosa. À medida que nós nos expomos nesta manhã, abrimos também nosso coração e pedimos que teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso espírito, que sejamos curados, libertos, abençoados, mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito para conosco, e te agradecemos em nome de Jesus. Bem, nós já dissemos aqui por várias vezes, e é sempre bom a gente recapitular aquilo que nós já aprendemos, que a Bíblia contém mensagens de Deus para nós, ordens de Deus para nós e promessas de Deus para nós. Portanto, qualquer texto que você tomar das Sagradas Escrituras, ou qualquer versículo, ele vai se enquadrar em uma dessas categorias. O que você ler na Bíblia, ou será uma mensagem de Deus, ou será uma ordem de Deus, ou será uma promessa de Deus. E nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que sempre que Ele nos dá uma ordem, em seguida Ele traz uma promessa. Deus é bom, Ele sempre nos dá uma ordem, mas em seguida Ele faz uma promessa. Aqui nós temos uma ordem de Deus para nós. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora vem a promessa de Deus, para que te vá bem. Algumas versões dizem, para que tudo te vá bem, e para que você tenha uma longa vida sobre a terra. E quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, essa ordem, ela é estendida também para o teu sogro e a tua sogra, para aqueles que são casados. E muitas pessoas não sabem disso, muitos cristãos não têm essa noção, de que essa ordem de honrar pai e mãe, ela se estende também ao sogro e à sogra. Há muitos casais que estão se separando, não sabem o porquê, de repente estão brigados com o sogro e com a sogra. Porque quando nós desobedecemos essa ordem, esse mandamento, nada na nossa vida não vai bem. A promessa de Deus é, para que tudo te vá bem, e para que você tenha uma vida longa sobre a terra. E essa vida longa sobre a terra não é apenas a vida de existência física, não. É para que tudo te vá bem, para que você tenha uma vida longa financeira, para que você tenha uma vida longa familiar, para que você tenha uma vida longa espiritual, para que você tenha uma vida longa emocional, ou seja, para que tudo em todas as áreas da tua vida te vá bem. Honra teu pai e tua mãe. Honra o teu sogro e a tua sogra. Porque os pais do meu cônjuge são como meus pais também. Porque quando eu me casei, eu me tornei uma só carne com o meu cônjuge. Quando você se casou, mulher, você se tornou uma só carne com seu marido. Quando você se casou, homem, você se tornou uma só carne com a sua esposa. Portanto, a ordem de honrar pai e mãe é honrar também sogro e sogra. Eu quero pensar um pouco com você nesta manhã sobre as duas pessoas mais importantes da sua vida. Quem são as duas pessoas mais importantes da sua vida? Claro, você já percebeu, estamos falando de pai e de mãe. Se o teu pai é vivo hoje, por pior que ele seja, você ainda pode ser abençoado por ele. Se o teu pai já é morto, ainda assim,
por pior que ele tenha sido, você ainda pode ser abençoado por ele. E antes que você pense que eu esteja falando de espiritismo, isso não tem nada a ver com espiritismo. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que tive essa semana de ter sido abençoado por meu pai, mesmo já 16 anos depois de ter falecido. Eu estou falando de resgatar a memória do pai. E você é abençoado quando você faz isso. Quando você traz na tua mente, na tua lembrança, as coisas boas do seu pai. Resgatar a memória. Isso também é honrar pai, isso também é honrar a mãe. E o mesmo vale para sua mãe. Se a sua mãe é viva hoje, por pior que ela seja, você pode ser abençoado por ela. E se ela é morta, por pior que ela tenha sido, você ainda pode ser abençoado por ela, resgatando a memória dela, as coisas boas dela. Diga louvado seja Deus. Não tem nada a ver com o espiritismo, querido. A Bíblia proíbe, a Bíblia condena explicitamente a invocação de mortos. O que eu estou falando não tem nada a ver com invocar os mortos. A Bíblia condena explicitamente qualquer comunicação com os mortos. Por que os nossos pais são tão importantes? Por que os nossos pais são as pessoas mais importantes da nossa vida? Porque o propósito de você estar aqui foi por causa do seu pai e da sua mãe. Você só está aqui porque essas duas pessoas se uniram um dia. E não existe nenhuma outra forma de alguém estar aqui nesse mundo, de alguém viver aqui, a não ser dessa maneira. Quero dizer para você que você nasceu no dia certo. Você nasceu na hora certa. Você nasceu com um propósito de Deus. E só você pode viver esse propósito de Deus, ninguém mais. E quero dizer que se a tua história foi bagunçada, se a história da tua vida foi bagunçada por sua família, ou por alguém, por alguma outra pessoa, saiba que existe cura. Saiba que existe uma solução. A sua história, ela é única. Se ela foi desordenada, foi bagunçada, existe uma solução, existe uma cura, porque o Senhor Jesus veio para isso, para que você tenha uma vida, mas não uma vida qualquer. O Senhor Jesus veio, morreu neste mundo, entregou sua vida, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que você vivesse plenamente. Glória a Deus. Esse é o desejo do Pai, que você viva plenamente. E as únicas pessoas que deveriam ajudar você a viver plenamente aqui são os seus pais. Os nossos pais. As únicas pessoas que deveriam ajudar a gente a viver plenamente aqui. E você deve estar perguntando, pastor, como assim um pai que foi ruim para mim já nem existe mais? Como é que ele pode me ajudar ainda?
Basta você mudar a maneira de olhar para Ele. Basta você mudar a maneira, o conceito e resgatar a memória. Resgatar as coisas boas, as lembranças boas. Olhar para as coisas boas que seu pai fez, as coisas boas que sua mãe fez e trazer tudo isso à memória, porque, amados, toda moeda tem dois lados. Uma pessoa, por pior que ela seja, ou por pior que ela tenha sido, tem um lado bom nela. Aquele criminoso, por exemplo, que há poucos meses atrás deu muito trabalho para a polícia e foi morto pela polícia. Era um criminoso impiedoso. Era um criminoso contumaz. Mas um dia antes de ser morto pela polícia, ele procurou a esposa. E quando chegou na casa da esposa, a esposa, ao vê-lo, se assustou. Deve ter pensado, bom, agora eu estou morta. Ele disse, não vou fazer nada com você. Eu vim te trazer um dinheiro. Ele tinha uma criança com ela, um bebê. Eu vim te trazer um dinheiro para você cuidar bem do nosso filho. Eu estou fugindo para Brasília e não vou fazer nada com vocês. Eu te pergunto, esse é um lado bom ou não é? Há 16 anos atrás perdi meu pai. Eu nunca tive uma fotografia do meu pai. Eu achava que não podia. Eu achava que não devia ter. E nem do meu pai e nem do meu sogro. Mas nessa semana, participando do congresso, Deus falou comigo. Por que é que você não tem nenhuma foto do seu pai e nem do seu sogro? Você precisa resgatar a memória do seu pai. Trazer na lembrança as coisas boas do seu pai. Honrar o seu pai por causa disso. E eu então já pedi para minha irmã que me enviasse uma foto boa do meu pai. Vou fazer uma do meu pai e uma do meu sogro. E ter ali na estante. Amados, quando fazemos isso, isso não quer dizer que a presença deles estará ali, que eu vou sentir a presença deles. Não é isso. Eles não estarão ali, eles estão mortos. Eles estão no pó da terra. O fato de ter a foto deles ali não significa que eu vou fazer alguma comunicação com eles, nada disso. A Bíblia proíbe qualquer comunicação com os mortos. Mas eu estarei resgatando a memória deles, honrando-os, e eu serei abençoado por isso. Note, não será para algum benefício deles. Não, será para um benefício meu. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, os mortos não têm consciência de nada, e os mortos não recebem nenhuma recompensa. Isso está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
Glórias a Deus. Então, quando você tem a foto do seu ente querido morto, não é para se comunicar com ele, não é que ele está sabendo de alguma coisa, não é que ele estará recebendo alguma recompensa, mas é para o teu benefício. Você está resgatando a memória daquele ente querido. E você vai ser abençoado por isso. Diga, louvado seja Deus. Se as pessoas estivessem vivendo depois da morte, por que é que precisariam de ressurreição? A palavra de Deus nos diz que todos nós ressuscitaremos um dia. Uma experiência interessante eu tive também nesse congresso, foi quando uma mulher se aproximou de mim. Eu não a conhecia, eu nunca tinha visto, era mais uma participante daquele congresso. E ela se aproximou de mim e disse, pai, e me abraçou, e já me abraçou chorando. Ela viu em mim a figura do seu pai, e ela ficou ali, agarrada em mim, chorando e falando, como se estivesse falando com seu próprio pai, se reconciliando com ele, chorando, e por um longo tempo, eu fiquei ali, esperando, até que ela fez o seu acerto com seu pai. A psicologia cristã chama isso de sublimação. O que é uma sublimação? É você pegar um sentimento e transformá-lo em uma cerimônia, em um ato. O que aquela mulher fez foi pegar o sentimento dela, que ela tinha em relação ao seu pai, e transformar numa ação, numa cerimônia. Agora eu pergunto, o pai dela participou de alguma coisa? Com certeza não. Com certeza já é falecido, mas ela foi curada, ela foi liberta, através dessa sublimação, através desse pegar o sentimento e transformá-lo numa ação, numa atitude. E eu fui apenas um instrumento ali, usado por Deus, porque ela viu em mim a figura do pai, e ela então expôs todo o seu sentimento e foi curada. Louvado seja Deus. Por isso é nesse sentido que eu estou dizendo que, mesmo que seu pai já não exista mais, mesmo que sua mãe já não exista mais, mesmo que eles tenham sido as piores pessoas do mundo, mas existe cura, existe uma saída, existe uma solução. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem cura. Mas quero falar um pouquinho também sobre a importância da figura materna, a importância da nossa mãe. Estudiosos afirmam que 80% das doenças físicas e mentais estão ligadas à mãe. 80% das doenças físicas e mentais estão ligadas à figura materna. Por exemplo, os traumas de um pedófilo estão ligados à mãe. Psicopatas tiveram problemas com suas mães. Doenças mentais
muitas doenças respiratórias, como asma, bronquite. 80% estão ligadas à mãe. Queridos, existem exceções, claro, toda regra tem exceções. 80%. Pessoas sem afeto são pessoas que tiveram problemas com a mãe. Pessoas insensíveis afetivamente. Pessoas que têm ataques de ira. Isso está ligado à mãe. Pessoas com crises emocionais. São problemas ligados à mãe. Amados, se há uma coisa que causa um tremendo estrago na vida de alguém, é quando essa pessoa ela é excluída da família. A exclusão familiar detona uma pessoa. Ninguém pode ser excluído da família. Quando alguém é excluído, ou por parte do pai, ou por parte da mãe, se essa pessoa não for tratada, vem doença. E vem doença também sobre a família. Ninguém, de jeito nenhum, pode ser excluído da família. Não sei quantos já observaram os andarilhos. Se você parar e estudar um pouco a vida de um andarilho, você vai ver que foi excluído da família. Certa vez passou um na igreja e eu parei um pouco para conversar com ele. Descobri que ele tinha família no Rio de Janeiro e ele tinha formação. Ele era formado em direito, era um advogado. Ele parou na igreja para pedir um sapato, ele estava descalço, com os pés feridos. E por uma jesuicidência, naquele dia eu tinha um sapato do número dele. E quando descobri que ele era formado, ele tinha família no Rio de Janeiro, eu me propus a ligar para a família dele, para ajudá-lo. Ele se recusou com toda a força. Disse, não quero. Só me dá o sapato, eu quero seguir meu caminho. Problema de exclusão da família. Nem mesmo aquela pessoa que é alcoólatra, nem aquele viciado, nem aquela pessoa surtada, ninguém deve ser excluído da sua família. O nível de raiva que entra numa pessoa quando acontece isso é muito grande. É muito grande. E se a pessoa não for tratada, não tiver uma boa assistência, entra a doença e entra a doença também na família. Amados, todo problema de um casal, a criança assume a culpa. Você sabia? Quando um casal briga, quando um casal entra em confusão, discórdia, separação, a criança se sente culpada por aquilo. Não é interessante? E essa criança, se não for tratada, ela vai crescer sem se aceitar a si mesma. Além dela se sentir culpada pelo problema dos pais, ela não se aceita, ela não aceita a sua sexualidade, e ela passa a praticar autoflagelação, por causa daquele peso, daquela culpa que ela carrega.
Uma outra causa que detona uma pessoa é a ausência de mãe. A ausência de mãe traz um nível de ira muito grande na criança. E é um nível de ira que, se não for tratada, aquilo se estende por toda a vida daquela pessoa, por causa da ausência da sua mãe. Porque, segundo os estudiosos, é na amamentação da criança que a criança se acalma. Quando a criança é amamentada no seio da sua mãe, ela se acalma, ela cresce sabendo lidar com as suas emoções, ela cresce uma pessoa emocionalmente equilibrada, e quanto mais tempo a criança mamar no seio da sua mãe, mais calma ela será. Porque é a mãe que nos faz seres afetivos. A pessoa crescida com ausência de mãe, ela vai crescer uma pessoa insensível afetivamente. A mãe é a pessoa que mais serviu você. De todas as pessoas do mundo, a pessoa que mais serviu você foi a sua mãe. Ela serviu você com o sangue dela por 9 meses. Ela serviu você com a vida dela. Quem mais fez isso por você? Que outra pessoa no mundo, que outra pessoa da tua vida fez isso por você? Serviu você com o próprio sangue, serviu você com a vida, e poderia ter abortado você. Poderia ou não poderia? Tranquilamente, poderia ter matado você na calada da noite, e ninguém ficaria sabendo. Por isso, nós temos muitos motivos de gratidão para com os nossos pais, especialmente para com as nossas mães. Muitos motivos para agradecer. Deixa eu dizer algo para você também. Todo problema que você enfrenta hoje com alguma pessoa não tem a ver com essa pessoa. Sabia? O problema que você enfrenta hoje com alguma pessoa tem a ver com a sua infância. Todo e qualquer problema nosso hoje não tem a ver com o hoje, tem a ver com o ontem, tem a ver com o passado. 100% dos problemas que nós enfrentamos hoje não tem a ver com hoje, mas com o passado. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, porquanto deixou registrado em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amados, tudo está dentro de nós. Às vezes lutamos com um problema hoje, achando que o problema é hoje, que é com essa pessoa hoje, mas está dentro de nós e tem a ver com a nossa infância, tem a ver com o nosso passado. E interessante que a forma de Deus trabalhar é de dentro para fora. Você já percebeu que Deus trabalha em nós de dentro para fora? Muitas pessoas, quando chegam na igreja pela primeira vez,
elas apresentam um monte de problema. E elas querem se livrar desses problemas. Lógico, todos nós queremos nos livrar dos problemas. Mas geralmente são problemas externos. Olha, pastor, eu estou com tal doença. Pastor, eu preciso me libertar desse vício. Mas são problemas externos e tudo está dentro de nós. E o trabalhar de Deus não é de fora para dentro. O trabalhar de Deus começa de dentro para fora. Por isso que o Senhor Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Por isso a Bíblia nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscar de dentro, buscar o reino de Deus. Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Depois, os problemas que são externos, Deus vai curar. Amém? Deus vai tratar. À medida que nós vamos caminhando com Ele, buscando a Ele, servindo a Ele, orando a Ele. Diga glórias a Deus. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus, porque Deus quer tratar primeiro o que está dentro. Deus quer curar a nossa afetividade. Deus quer curar as nossas emoções. Primeiro, Deus quer curar as nossas tristezas. E essas coisas não estão no exterior, estão no nosso interior. E aqui a mãe tem um papel fundamental. É nesse ponto que a mãe tem o seu papel importante. Por quê? A mãe é quem acolhe a criança. A mãe é quem dá o aconchego. E a criança que cresce amamentando, recebendo ali a calma, recebe todo o acolhimento, recebe todo o aconchego, ela cresce uma criança calma, equilibrada, com suas emoções equilibradas. Quando o homem se casa, o que é que ele busca na esposa? Acolhimento. Porque ele recebeu o acolhimento da mãe. Ele recebeu o aconchego da mãe. Quando ele sai do seu lar, da sua família, para se unir à sua esposa, ele busca o acolhimento, ele busca o aconchego. E queridos, qualquer elogio da esposa para o marido, ele recebe aquilo como tudo mais que ele queria receber da esposa. Um simples elogio que seja, ainda que seja algo muito simples. Exemplo: se o marido vai à cozinha, vai ao fogão e frita um ovo, e a esposa diz: amor, o ovo que você fez ficou uma delícia. Ele vai se sentir todo feliz, realizado. Qualquer elogio. A esposa, por sua vez, a mulher, por sua vez, quando se casa, ela busca no marido segurança, porque é o que ela tinha em sua casa. Ela tinha segurança da sua família, segurança do pai. Então, quando ela sai, deixa a sua família e se une ao seu marido, tudo que ela quer é segurança. O marido pode ser feio, pode ser o mais feio, mas se ela sente segurança no marido, ele vai ser o marido mais lindo do mundo para ela, porque o que ela busca no marido é segurança. Louvado seja Deus. Amados, a nossa vida começa a ser mudada quando
nós passamos a nutrir outros sentimentos. A tua vida começa a ser mudada quando você passa a nutrir outro sentimento por seu pai, outro sentimento por sua mãe, outro sentimento por seu marido, outro sentimento por sua esposa. A vida trata você de acordo com como você trata os seus pais. Infelizmente, os nossos meninos não sabem disso. Que a vida nos trata de maneira como nós tratamos os nossos pais. Porque adolescentes, o que eles querem é a distância dos pais. Infelizmente. Adolescentes só vão cair na real dessa necessidade, desse mandamento de Deus, de honrar pai e mãe, lá pelos 30 anos. 30, 32, 34, por aí. É que eles vão entender o real significado dessa verdade de honrar pai e mãe. Então a nossa vida começa a mudar quando nós mudamos nossos sentimentos em relação aos nossos pais. Porque a vida nos trata de acordo com como nós tratamos os nossos pais. Quando você julga os seus pais, quando você critica os seus pais, quando você briga com seus pais, e o mesmo vale para os sogros, tanto para o sogro quanto a sogra. Por que o diabo usa tanto a sogra para dividir genro com sogra, nora com sogra? Porque o diabo sabe dessa força, desse poder que há quando você honra o teu sogro e a tua sogra, quando você honra o teu pai e a tua mãe. Pastor, mas então isso quer dizer que eu devo aceitar as pessoas, mesmo sendo elas ruins? Sim. Devemos aceitá-las assim como elas são. Amados, o que o teu pai te deu, o que a tua mãe te deu, foi o que eles podiam te dar. Teu pai te deu o que ele podia, o que ele tinha. A tua mãe te deu o que ela podia. Você precisa estar satisfeito. Você precisa estar satisfeito. Pare de brigar. Pare de xingar. Pare de julgar. Pare de criticar. Quando você faz isso, você está se destruindo a si. Você está deixando de ser abençoado. Mude o sentimento em relação a eles. Passe a honrá-los, a respeitá-los, aceitá-los como eles são. E você será ricamente abençoado. Nós vamos orar. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Lembrando que de tudo isso, se Deus te convidar a isso nessa manhã, se Deus te pedir que você faça uma sublimação de algum sentimento, você pode fazer. Você pode falar em voz alta, você pode chorar, porque isso vai te fazer muito bem, isso vai te trazer cura. Jesus fez isso.
Jesus sublimou a sua dor. Jesus pegou a sua dor e transformou numa cerimônia. É o que nós vamos fazer agora. Jesus fez isso, fez uma sublimação do seu sentimento, da sua dor. Portanto, quando você toma do pão da Santa Ceia, você se lembra que aquele pão foi trigo, aquele trigo foi moído, fala da vida do Senhor Jesus, que foi moída, foi triturada por amor de você. Quando você toma do cálice com o vinho, ou com o suco de uva, aquilo fala da uva, lembra da uva, que foi esmagada para se tornar o vinho, o suco. Fala da vida do Senhor Jesus, que foi esmagada na cruz, fazendo verter o seu sangue. Glórias a Deus. Amados, sabe qual é o segredo de uma restauração? Sabe qual é o segredo de uma cura emocional? É você conseguir pegar a sua dor, pegar aquele sentimento de dor que você possa sentir e transformá-lo num testemunho. Jesus fez isso. Santa Ceia é exatamente isso. É a sublimação da dor, do sentimento de Jesus. Esse é o segredo de uma cura emocional perfeita. Esse é o segredo de uma cura, de uma dor, de um sentimento que te faz mal. É você pegar esse sentimento e transformar numa mudança de caráter, numa mudança de vida, mudando o sentimento, mudando o pensamento. Não existem pessoas que sempre que encontram com a gente, elas falam do mesmo problema que elas tiveram um dia. Já viu pessoas, conhece pessoas assim? Tem pessoas que aproximam e falam assim: deixa eu te falar um negócio. Você fala assim: já sei. Ela vai falar daquele problema que ela teve lá na infância, lá no passado. E ela repete aquilo, e parece que ela sente a mesma dor ainda. Está precisando de cura emocional. Está precisando de fazer uma sublimação daquele sentimento. Transformar aquele sentimento em um ato, em uma atitude, em uma cerimônia. Eu sou filho de pais que não sabiam disciplinar. Mas o que será que eles receberam como disciplina? Meu pai não sabia disciplinar. Meu pai, quando ia me disciplinar, me pegava, me trancava num quarto e pegava uma correia. E dava e batia até ele se cansar. Essa era a disciplina. Mas com certeza ele não recebeu disciplina, ele não sabia disciplinar porque não foi disciplinado. Às vezes nós nos esquecemos de lembrar, de pensar nisso. O que será que meu pai recebeu na infância? Às vezes pensamos: minha mãe foi ruim para mim, minha mãe não soube me disciplinar, mas coitada, o que será que ela sofreu? O que será que ela passou na sua infância, na adolescência dela? O que será que ela recebeu? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a pessoa não recebeu, como que ela vai dar? Como que ela vai passar? Devemos pensar como filhos, nós devemos pensar sempre como fazer o caminho de volta ao coração de nossos pais. Você deve orar e pedir a Deus: Deus, como eu faço? O que o Senhor quer que eu faça
para fazer esse caminho de volta ao coração dos meus pais. Para mim, o Senhor Deus me deu um direcionamento lá nesse congresso. Deus me falou: faça uma foto e coloca na tua estante. Uma foto do teu pai e uma foto do teu sogro. E Deus vai dar para você a forma, o meio, o modo de você fazer o caminho de volta ao coração dos seus pais. De se converter. Eis o que diz o profeta Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. É preciso que haja essa conversão do coração do filho aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não disse que entra doença? Entra doença na família e que vai se perpetuar se não for interrompido, se não for tratado, se não for feito um acerto no mundo espiritual. Amados, na restauração dos relacionamentos familiares, essa palavra está dizendo que vem arrependimento. Quando o profeta diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, está dizendo que nessa restauração dos relacionamentos familiares haverá arrependimento, haverá conversões a Deus, haverá quebrantamentos. Amém? Glória a Deus. Então, nesse sentido que eu sugiro a cada um, que cada um faça a sua oração, buscando de Deus como resgatar a memória do seu pai, resgatar a memória da sua mãe, resgatar a memória do teu sogro, resgatar a memória da tua sogra, honrá-los, porque isso será a bênção para você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ainda finalizando um pouquinho sobre mães, normalmente nós falamos muito da figura do pai. Falamos muito da figura paterna, mas a importância da figura da mãe. Importante tratar a questão da paternidade? Sim, é importante tratar a questão da paternidade. Mas igualmente, ou talvez mais até, da mãe. Porque qualquer indivíduo pode gerar um filho. É fácil gerar um filho. Agora, ser pai de verdade, exige que seja homem de verdade. Detalhe: toda pessoa não curada dos relacionamentos com seu pai, ela terá uma dificuldade enorme no seu relacionamento com Deus. Isso é importante, eu vou repetir. Toda pessoa que não foi curada dos relacionamentos com seu pai vai ter dificuldades em se relacionar com Deus. Porque quando ela ouvir Deus é pai, imediatamente ela vai fazer o quê? Ela vai associar a imagem do seu pai terreno com Deus. E ela vai dizer: esse pai eu não quero. Eu conheci várias pessoas que tinham dificuldades em se relacionar com Deus, como sendo Deus um pai amoroso, um pai zeloso, um pai protetor. Por quê? Porque eram pessoas que não tiveram seus relacionamentos com seus pais curados, não tiveram seus relacionamentos tratados. As estatísticas são horríveis.
71% das meninas que ficam grávidas na adolescência, 71%, elas têm falta do pai. Não tiveram seu pai. 63% de suicídio dos jovens são jovens que não tiveram pai. 85% de crianças com desordens comportamentais, 85% não tiveram pais. 80% dos estrupadores, 80% não tiveram pais. 71% de meninas que abandonam a escola, que abandonam os estudos, 71% não tiveram pais. E 85% de jovens na prisão, nas cadeias, nas febens da vida, 85% não tiveram pais. Mas vamos orar imaginando, eu vou pedir, quando for o momento exato, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu vou pedir para você prestar bem atenção quando você imaginar a figura do seu pai, da sua mãe, lembrando da importância dessas duas pessoas da tua vida. Eu gostaria que você prestasse bem atenção em qual será o primeiro sentimento que vai vir para você. Porque em cima desse sentimento que vier, é que você vai orar. Se vier um sentimento de amor, de gratidão, você vai orar sobre esse sentimento. Mas se vier um sentimento de raiva, de ódio, um sentimento de ingratidão, é sobre esse sentimento que você vai orar. E quando vier esse sentimento de ódio ou de raiva, ou de ingratidão, de insegurança, você precisa mudar esse sentimento. Você precisa fazer uma sublimação dele, transformar esse sentimento numa ação, numa atitude. Se vier o desejo de chorar, chore, de falar em voz alta, fale, mas mude. Tenha outro sentimento. Não critique mais os seus pais. Independentemente se eles estão hoje vivos ou mortos, não critique, não julgue mais. Não critique mais o seu sogro nem a sua sogra. Independentemente se eles estejam hoje vivos ou mortos, não julgue mais o teu sogro, não julgue mais a tua sogra. Não exija deles mais. Não exija nada deles. Ninguém dá o que não tem. Apenas honra. Honra. Esta é a ordem para nós nesta manhã. Curve sua fronte. Olhe para o seu pai e para a sua mãe. Qual o sentimento quando vem a palavra Pai? Qual o sentimento você tem quando vem a palavra Mãe? Querido Deus, à medida que cada um, ó Deus, abre seu coração nesta hora para um trabalhar do Senhor, eu peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, a cura
das emoções, a libertação, a conversão do coração dos filhos aos pais, a conversão do coração dos pais aos filhos. Deus, a mudança de sentimento. Pai, no nome de Jesus, remove todo sentimento de ódio, de raiva, de ira, de ingratidão. Pai, cura toda carência, toda lacuna. Cura, Senhor, as emoções. Cura, Senhor, os sentimentos negativos. Pai, cura, Senhor, as nossas críticas, os nossos julgamentos. Senhor, os palavrões, os xingamentos. Deus, remove da nossa boca, Senhor. Remove do nosso coração todo sentimento ruim. Ó Deus, remove de nós toda exigência. Senhor, ajuda-nos. Precisamos aceitar as pessoas como elas são. Senhor, nós precisamos dar o direito a cada um de ser como ele é. Ajuda-me, ó Deus, a não exigir mais, a não criticar mais, a fechar a minha boca, a não falar mal. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a não exigir que a pessoa seja diferente. Ensina-me a respeitar, ó Deus, as pessoas como elas são, dar a liberdade para elas serem o que elas querem ser, o que elas desejam ser, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, para que eu seja curado, para que eu seja abençoado, para que eu seja liberto, ajude-me a honrar o pai e a mãe, ajude-me a honrar o sogro, a sogra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a perdoar, Senhor, o mal que me fizeram, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-me a perdoar o meu pai. Meu Deus, ele me deu o que ele tinha, Senhor. Ninguém dá o que não tem. Minha mãe deu o que ela tinha, Senhor. Oh Deus, eu sou grato por isso, ó Deus. Eu sou grato pela vida. Minha mãe poderia ter me matado, Senhor. No entanto, eu estou aqui para a glória do Senhor. Oh Deus, ajuda-me, Senhor, a ser grato, a ser contente com tudo, ó Pai. A dar sempre a Ti louvor, adoração, a gratidão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Ensina-me a ser pai. Oh Deus, talvez por eu não ter recebido uma disciplina do meu pai, eu não tenha sido um bom disciplinador para os meus filhos. Então eu te peço perdão, Senhor. Oh Deus, ajuda-me, Senhor, na caminhada. Eu te louvo, Deus, pela vida. Eu te louvo pelos meus filhos. Eu te louvo pela minha esposa. Eu te louvo, Deus, pela família abençoada em que o Senhor me colocou. Recebe o meu louvor, a minha adoração. Recebe a minha gratidão, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu de ter filhos crentes, de ter uma esposa crente, uma esposa que aceitou no dia que eu tomei a decisão de deixar a religião e seguir somente o Senhor Jesus, aceitou o projeto e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado uma família abençoada, Pai. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço, ó Deus. Eu te louvo de todo o meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus bendito, tome do teu pão. Eu vou consagrar este pão e o pão que está na tua mão. Tome do teu cálice. Eu vou consagrar esse cálice e o cálice que estiver em tuas mãos. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti este pão, que um dia foi trigo, o trigo que foi moído, triturado, e fala da morte do Senhor Jesus, fala da dor do Senhor Jesus, fala do sofrimento. Esse pão que simboliza agora
corpo do nosso amado Senhor. Bendito Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti o fruto da videira, o suco da uva, que lembra da uva, que para se transformar em suco, precisou ser moída, esmagada, triturada. Falando da Tua dor, Jesus, do Teu sofrimento, das Tuas feridas, das Tuas quebraduras. O Senhor foi ferido por nós, moído por nós, quebrado por nós, pregado na cruz por nós, derramou seu sangue puro, sangue carmesim, sangue que cura, sangue que salva, sangue que liberta. Graças, Pai, te dou, graças, Pai, te damos, em nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, e todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu te convido neste momento a fazer um autoexame. Olhe para você. Quando nós fazemos um autoexame, não é para julgarmos a ninguém, olharmos para ninguém, mas para julgarmos a nós mesmos. E se há algum pecado ainda não confessado, eu te peço encarecidamente, quebrante-se agora, confesse agora ao Senhor Jesus, conte agora o teu pecado a Ele. Tu és um Deus bondoso, amoroso e perdoador. Lava cada um agora com teu sangue, Jesus. Perdoa todo o pecado que foi agora confessado na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Amém. Levante suas mãos para o alto. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha uma semana de vitória, de paz, de alegria. Deus abençoe teu trabalho, os teus relacionamentos no lar, aonde você estiver. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você agora e para sempre. Digam graças a Deus. Shalom. Glória a Deus.